Senhoras e senhores, este é o Draw and History sobre, adivinha, o Barroco brasileiro. Aqui você fica sabendo mais sobre esse movimento literário. Vamos nessa! Tudo começou na época da colonização portuguesa no final do século XVI, com a saída das grandes caravelas portuguesas que trouxeram jesuítas para o Brasil. Os jesuítas tinham a intenção de catequizar e expandir a cultura dos indígenas, o que foi muito importante para a disseminação do cristianismo no Brasil. E os jesuítas, visando expandir essas missões, implantaram a religiosidade que marca o Barroco no Brasil. Essa cultura estrangeira veio sendo imposta em cima dos negros escravos, que começaram a absorvê-la e acrescentar novas características a ela, formando uma nova cultura genuinamente nacional. Contudo, a cultura literária aqui no Brasil era fraca. Sendo assim, as obras produzidas aqui eram só um reflexo das escolas literárias de Portugal. Não havia um público leitor grande, pois grande parte da população era analfabeta. Poucas pessoas realizavam reuniões expondo suas ideias e textos. Em 1601, foi escrito um poema baseado na obra Os Lusíadas, chamado Prosopopeia, e escrito por Bento Teixeira. O poema foi o pontapé inicial para o Barroco no Brasil. Com o desenvolvimento da literatura barroca, ela se tornou mais característica na poesia e prosa. Sua linguagem é rebuscada e ambígua. Caracteriza-se também por utilizar largamente figuras de linguagem como a metáfora, a antítese, o paradoxo e a sinestesia. Um dos principais autores do Barroco brasileiro foi o escritor e poeta Gregório Matos, ou como é conhecido, Boca do Inferno, que ficou muito conhecido pelo seu teor ácido e crítico em suas obras, o que justifica seu apelido. E uma curiosidade muito interessante sobre ele é que todas as obras do escritor baiano, nascido em 1636, só foram publicadas após seu falecimento, no ano de 1696. E não podemos esquecer de outro autor muito importante do Barroco brasileiro, o Padre Antônio Vieira, que ficou muito conhecido pelos seus sermões religiosos e também é considerado responsável pelo crescimento da prosa no período do Barroco brasileiro. Uma curiosidade muito interessante do padre nascido em 1651 é que, em Portugal, ele foi rejeitado ao defender o retorno dos judeus, e o padre português combateu a escravidão de indígenas no Brasil. Nas artes plásticas, o Barroco propagou-se em Minas Gerais com a descoberta do ouro. Suas principais características são o efeito de ilusão buscado pelos artistas e os jogos de luz e sombra. Destacam-se as esculturas sacras, os quadros de perspectiva, de natureza morta e de claro escuro. Dois artistas se destacaram na pintura barroca. Um deles é Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. É considerado um dos maiores artistas barrocos. Suas esculturas e arquiteturas encantaram a todos. Algumas de suas obras são a Igreja de São Francisco, os Passos da Paixão e a escultura de Cristo carregando a cruz. Aos 40 anos ficou doente e aos poucos foi perdendo os movimentos dos pés e das mãos. Infelizmente, suas obras só foram valorizadas após sua morte. Outro artista muito conhecido é Mestre Ataíde. Nasceu em Minas Gerais e sua primeira obra a vir à tona é a corporificação de dois ícones de Jesus para a Igreja do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Uma de suas pinturas mais célebres é a elevação de Maria aos céus. Em 1818, lutou inutilmente para conquistar uma escola de artes em sua cidade natal. Um dos traços dominantes em sua produção é o uso de colorações vivazes, particularmente o azul, cor predileta. O modelo da Igreja de São Francisco foi considerado o primeiro a exibir um barroco puro, sem a influência maneirista.
Frei Daniel de São Francisco criou uma fachada num esquema triangular com volutas fantasiosas no frontão e nas laterais. Há também a Basílica Nossa Senhora do Carmo, localizada em Recife. É uma das glórias do barroco brasileiro. A música barroca é vocal instrumental e posteriormente foi adicionado um instrumental composto basicamente por flautas e violas de arame. No Brasil, pouco se salvou. Da produção musical nativa, só sobreviveram obras notáveis a partir do século XVIII, ou seja, quando o barroco já estava dando lugar à escola neoclássica. Os principais artistas da música barroco brasileira eram de Minas Gerais ou da Bahia. Contudo, a partir do início do século XIX, o neoclassicismo e o academismo começaram a se desenvolver, e o barroco começou a entrar em declínio. A partir daí, entra em ascensão o rococó, e a elite passa a apreciar a nova cultura. O barroco sobreviveu apenas nas zonas rurais, no trabalho dos santeiros e em algumas festividades. Historiadores procuram preservar as obras do barroco e as buscam para guardá-las em museus e manter parte da cultura ainda acessível para todas as gerações.